Não. Eles não têm arte. Não sabem ler nem escrever, a não ser pelas runas entalhadas. E os deuses deles? Odin, Thor, Freya... Deve tê-los achado estranhos. Em alguns aspectos, sim. Mas em outros... Mas em outros? Esses deuses são muito antigos. E em alguns momentos eu não pude deixar de notar certas semelhanças com o nosso Deus e o filho dele. Por exemplo, o deus Odin, que eles chamam de pai de todos, o deus dos deuses. Ele queria descobrir como era morrer. Então, segundo as crenças e tradições deles, Odin se pendurou em uma árvore. E então um servo pagão o apunhalou com uma lança, assim como os romanos fizeram com Cristo. Venha comigo. Jesus de Nazaré foi, sem sombra de dúvidas, o maior emissário de Satanás que já pisou neste mundo para substituir a memória de Odin, que foi o Cristo primordial, por um decadente simulacro hebreu, visando o enfraquecimento dos povos pagãos, através de mensagens de mansidão e resignação diante as desgraças do mundo material, facilitando o domínio dos povos. Por parte do povo eleito do Criador, Jeová Satanás. A guerra espiritual, pela memória ancestral, e o grande engano que foi Jesus, o falso Cristo que enganou e judaizou o Ocidente. A história das religiões não é um fenômeno orgânico, mas um campo de batalha metafísico, onde forças antagônicas disputam o controle da alma dos povos. Neste ensaio, demonstraremos como a figura de Jesus Cristo foi arquitetada como um simulacro hebreu, destinado a substituir o verdadeiro arquétipo do Salvador hiperbóreo, Odin, o deus nórdico que se sacrifica, na árvore Yggdrasil, para conquistar a sabedoria das runas. Essa substituição não foi acidental, mas parte de uma estratégia sinárquica, conduzida pela Fraternidade Branca e pelo judaísmo talmúdico, para apagar a memória ancestral europeia e impor o culto a Jeová Satanás. A semelhança entre Odin e Jesus é demasiado precisa para ser uma mera coincidência. Ambos são deuses que sofrem uma crucificação, são trespassados por uma lança, renascem após o sacrifício e prometem redenção aos seus seguidores. No entanto, enquanto Odin representa a soberania do espírito guerreiro, Jesus é uma construção destinada a escravizar a alma dos homens ao demiurgo Jeová. Essa inversão foi, meticulosamente, planejada e executada através de 3 mecanismos principais. 1. A apropriação mitológica. A narrativa de Jesus foi moldada para imitar e substituir os mitos pagãos, especialmente o de Odin. 2. A perseguição histórica. O cristianismo, uma vez adotado por Roma, tornou-se um instrumento de extermínio dos cultos odínicos. 3. Manipulação arquetípica. Jesus não é apenas um personagem histórico, mas uma entidade geotopocêntrica que emite um raio de judaização psíquica, desde o centro da Terra, análogo à força gravitatória. Vamos explorar esses 3 eixos, em profundidade, revelando como o Ocidente foi enganado e como ainda é possível resgatar a verdadeira tradição hiperbórea. A apropriação mitológica. Odin e Jesus, o plágio sagrado. O sacrifício de Odin, na árvore Yggdrasil. No Havamal, um dos poemas da Edda Poética, que é uma coleção de poemas antigos, da mitologia nórdica, compilados no século XIII, na Islândia, vemos que o deus Odin relata seu auto-sacrifício na árvore do mundo, a Yggdrasil, abre aspas. Sei que pendi na árvore varrida pelo vento. 9 longas noites. Ferido por uma lança. Dedicado a Odin. Eu mesmo, a mim mesmo. Fecha aspas. Neste poema, vemos que Odin não é uma vítima passiva, como Jesus de Nazaré foi, que por sua vez foi retratado, no Novo Testamento, de modo totalmente resignado aos planos do seu pai, Jeová Satanás. Pelo contrário, Odin se oferece voluntariamente para adquirir o conhecimento das runas, representando um ato de transcendência xamânica. Sua crucificação não é retratada como um evento permeado pela dor e culpa, como foi a de Jesus, mas sim de conquista. Ela é um rito de passagem, onde o deus Odin se eleva, através do sofrimento autoimposto. A lança Gungnir, que fere Odin,
diferente da lança do romano Longino, que trespassou o corpo de Jesus, não é um instrumento de tortura, mas sim um símbolo de iniciação, assim como a Yggdrasil não é uma simples árvore, mas o eixo cósmico que conecta os mundos. A crucificação de Jesus foi, infelizmente, uma inversão demiúrgica. Comparemos, agora, com a narrativa evangélica. Abra aspas. E, logo um dos soldados, lhe furou o lado com uma lança, e saiu sangue e água. João, capítulo 19. Versículo 34. Assim como Odin, Jesus é trespassado por uma lança. No entanto, há diferenças fundamentais. Primeiramente, atentemo-nos à questão da voluntariedade de Odin em contraponto à submissão de Jesus. Odin se sacrifica por vontade própria. Já Jesus é descrito como entregue ao sacrifício, como vemos em João, capítulo 3, versículo 16, cumprindo uma suposta profecia judaica do Velho Testamento. Secundariamente, vemos que o conhecimento de Odin se contrapõe à expiação de Jesus. Odin busca as runas, símbolo da sabedoria divina. Já Jesus morre para perdoar supostos pecados, reafirmando a culpa original, conceito este que está bem exposto no livro Pentateuco, do povo hebreu. Em terceiro ponto, a árvore da vida em contraposição à árvore da maldição. A Yggdrasil, de Odin, é um símbolo de conexão cósmica. Já a cruz, de Jesus, é associada à maldição, como vemos em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Abra aspas. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Fecha aspas. Essas semelhanças não são acidentais. Elas revelam um plano de substituição, onde Odin representa a ascensão do espírito, enquanto Jesus foi moldado para impor a servidão da alma. Além destes, também existem alguns outros paralelos entre Odin e Jesus. Em relação à ressurreição, vemos que Odin renasce como Valfr, ou seja, o pai dos mortos, assim como Jesus ressuscita no terceiro dia. Em relação à disciplina dos 12, Odin tem 12 deuses menores ao seu redor, os famosos Aesir, assim como Jesus tem 12, os seus apóstolos. Em relação à traição e à prata, Odin é traído por Loki, que é associado ao metal prata, enquanto Jesus é traído por Judas, que recebe 30 moedas de prata. Assim vemos que, tudo isso, sugere uma engenharia mitológica, ou seja, uma reciclagem deliberada de símbolos pagãos, que foi plasmada na figura-se Jesus de Nazaré, e que foi promovida com auxílio do povo eleito, para facilitar a conversão dos europeus, que eram, outrora pagãos e hostis ao mundo material, em figuras mansas, cordeiras e resignadas aos desmandos do Deus Criador, deste cosmos infernal, que Jeová Satanás. Em relação à perseguição histórica, vemos o extermínio dos cultos odínicos, promovido pelo povo eleito de Jeová Satanás. Dessa forma, o massacre dos pagãos aconteceu, infelizmente, em alguns momentos na história. Uma vez estabelecido como religião oficial no Império Romano, o cristianismo tornou-se uma máquina de extermínio cultural. O maldito Carlos Magno, em 782 d.C., promoveu um episódio onde 4.500 nobres saxões foram decapitados, em Verden, por se recusarem a abandonar o culto a Odin. Além disso, houve a destruição de Uppsala, na Suécia, em 1521, onde o grande templo nórdico foi incendiado e seus sacerdotes mortos. Também, a cristianização da Islândia, no ano 1000, os nórdicos foram forçados a adotar o cristianismo, sob ameaça de guerra. Agora, acerca da inversão dos símbolos, promovida pelo judaico-cristianismo, os locais sagrados pagãos foram, sistematicamente, apropriados. A Yggdrasil foi substituída pela cruz. Valhalla, o paraíso dos antigos pagãos nórdicos, foi substituído pelo céu cristão. O famoso Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses, o evento cataclísmico na mitologia nórdica, foi substituído pelo Apocalipse. Essa estratégia diabólica visava, no fim das contas, apagar a memória ancestral dos povos e substituí-la por uma narrativa hebraizada, facilitando o domínio posterior destes povos, já contaminados, arquetipicamente, pelas falsas narrativas do povo eleito. Ademais, Jesus, o falso Cristo, possui um forte caráter arquetípico, servindo como uma poderosa máquina de judaização psíquica. Segundo a sabedoria hiperbórea de Nimrod Rosário, no livro Mistério de Belicena Vilca,
Vemos que Jesus não ascendeu aos céus. Pelo contrário, ele desceu ao centro da Terra, onde se tornou uma entidade arquetípica e que emite um raio de judaização psíquica, análogo à força da gravidade, vetorialmente, conduzindo os povos ocidentais, que, desgraçadamente, abraçam os princípios e ensinamentos de Jesus ao padrão psicológico judaico. Portanto, Jesus, o falso Cristo, não desencarnou. Pelo contrário, ele situa-se, desde então, no centro da Terra, irradiando sua potência arquetípica em infinitos eixos geotopocêntricos que atravessam a coluna vertebral dos homens. Para uma melhor compreensão deste tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.